O ano ainda não terminou, mas a correção do valor do salário mínimo válido para o ano que vem já saiu. Ela corresponde à previsão de inflação acumulada neste ano. Você vai saber na reportagem quais são esses valores. Em janeiro de 2021, o salário mínimo sai de R$ 1.045 para R$ 1.088. Esse valor significa aumento real ou só a variação da inflação acumulada no período? O economista e professor universitário Marçal Serafim explica pra gente. Esse aumento do salário mínimo que é previsto para o ano que vem de R$ 1.088 não é um aumento real. É apenas recomposição da inflação que nós vimos nos últimos meses agora de 2020. A inflação aumentou muito, então teve esse reajuste, mas só para recompor a inflação. Não é aumento real. 2021 deve ser um ano de recuperação na saúde econômica do país. Esse ano 2020 foi bem complicado, né? A expectativa do PIB ia cair 4% esse ano, né? Mas ano que vem a economia começa a retomar, então começa a retomar as contratações, as empresas começam a voltar a funcionar normalmente. Para aquele que tem lá o seu salário, é bom ele, primeiro, pesquisar bem. Segundo, refazer seu orçamento. Comece agora, já que vai essa virada de ano, refaça o seu orçamento para o próximo ano para controlar bem os gastos. E claro, se for possível ter uma renda extra, você tem um trabalho habitual, mas consegue obter uma renda extra com outra atividade esporádica, isso também ajuda no orçamento. Apesar do reajuste no mínimo não ser lá essas coisas, será que dá para esticar o salário e fazê-lo render mais durante 30 dias? A sugestão que eu dou é o seguinte: pesquise, faça as contas, fala assim, eu vou comprar o quê? Essa determinada época do ano, determinados produtos são mais baratos, especialmente produtos hortifruti. Vou comprar esse, deixa o outro. A carne, determinado tipo de carne está mais caro, a bovina está mais cara, vou migrar para carne de frango ou de porco, até o preço se estabilizar novamente. Professor, pensando assim, o salário mínimo hoje era para estar mais ou menos de 5 a 6 mil reais, quer dizer, 5 vezes no mínimo o que está acontecendo. Existe uma possibilidade no futuro disso acontecer, de esse salário mínimo realmente ser reajustado ou receber o aumento real justamente? Ou vai ficar só na utopia mesmo? Às vezes eu discuto isso muito com meus alunos, o seguinte: o salário, o que determina o salário elevar é a produtividade do país. Países mais produtivos, como acontece nos Estados Unidos, Japão, eles têm níveis salariais mais altos. Por que eles têm níveis salariais mais altos? Porque é mais produtivo. O Brasil não tem uma produtividade boa, na verdade nossa produtividade é muito ruim. Nossa produtividade é muito baixa. Então o salário vai aumentar ao longo do tempo se a produtividade do país aumentar. E só para lembrar, o salário mínimo, já com o aumento citado na reportagem, vai chegar ao bolso do cidadão comum apenas em fevereiro.